Bom, pessoal, espero que esteja todo mundo bem, tá? Vamos lá começar com a nossa aula de hoje. Inovação do esporte de precisão. O goalball, tá? Nós já vimos a bocha, não foi isso, e o curling. Agora vamos ver o goalball, tá? Um pouquinho da história desse esporte, tá? Desenvolvido especificamente para deficientes visuais, tá? Portanto, esse jogo ele é específico para deficientes visuais. O goalball é o único esporte paraolímpico não adaptado, tá? Significa que ele começou como paraolímpico, tá? E não foi adaptado. Foi criado em 1946 pelo austríaco Heinz Lorenz e o alemão Sepp Heinz, tá? Que tinham como objetivo reabilitar e socializar os veteranos da Segunda Guerra Mundial que ficaram cegos, tá? Qual o objetivo desse esporte? O objetivo deles é reabilitar e socializar os veteranos da Segunda Guerra Mundial, tá? Durante os Jogos de Toronto, a modalidade foi apresentada como esporte de alto rendimento. Um salto de grande importância que rendeu a oportunidade de entrar de vez na grade da programação paralímpica nos Jogos de Hamilton, apenas a categoria masculina, tá? Portanto, a sua primeira aparição nas Paralimpíadas foi em Hamilton em 1980, tá? A disputa feminina entrou 4 anos depois, tá? Na edição de Nova York. E 2 anos antes, em 1982, a federação passou a ser gerenciada pela Federação Internacional de Esportes de Cegos, tá? Em 1985, o professor Steven Dublin do CADEV, entidade de atendimento das pessoas cegas de São Paulo, apresentou a modalidade no Brasil. Portanto, ela chegou aqui no Brasil em 1985, né? Entusiasmados, o professor Mário Sérgio levou para a Adevipar, tá? No mesmo ano, realizaram os primeiros jogos entre duas associações. 2 anos depois, em Uberlândia, aconteceu o primeiro campeonato brasileiro, tá? Desde 2010, a modalidade é administrada pela Associação Brasileira de Desportos de Cegos. O Brasil ele é uma das grandes forças da modalidade. No entanto, a primeira participação brasileira em Jogos Paralímpicos aconteceu em 2004. Como nós vimos, a primeira aparição masculina da modalidade foi em 1980, não foi isso? E o Brasil só veio participar em 2004 com a modalidade feminina. A partir daquele momento o esporte não parou de crescer, tá? Portanto, aqui no Brasil ele é um esporte bastante novo e começou a crescer de 2004 para cá, tá? As seleções foram ficando cada vez mais fortes. Em 2008, nos Jogos Paralímpicos de Pequim, as seleções masculinas e femininas representaram o Brasil, tá? Vamos lá. Mas o país começou a se tornar uma grande potência no ciclo de 2009 a 2012, tá? Portanto, de 2004 para cá, ele já foi se tornar uma potência no esporte em 2009 a 2012. Durante os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, foram 2 medalhas conquistadas, ouro na masculina e prata na feminina. Um ano depois, o ponto mais alto do goalball brasileiro, o time conquistou a inédita medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Londres. De lá para cá, o Brasil colecionou excelentes resultados. Em 2014, na cidade de Espoo, Finlândia, a seleção masculina conquistou o título inédito do Campeonato Mundial, ao vencer os donos da casa por 9-1. 4 anos depois, o BIV iria em Malmö, na Suécia, com vitória por 8-3 sobre a Alemanha. Tá? Nessa edição, as mulheres também fariam história com sua primeira medalha de mundial de bronze.
tá? Mais um pouquinho da história. Nos Jogos Pan-Americanos de Toronto e Lima, o Brasil foi campeão nas duas categorias do duelo contra os Estados Unidos. Com as seguintes conquistas, o país atingiu a liderança no ranking mundial masculino. Atualmente a seleção feminina fica em terceiro, tá? É um pouquinho das como é praticada, tá? A partida do goalball acontece entre duas equipes com 3 atletas cada, com o objetivo de fazer o gol. Durante os jogos, os atletas têm a função de arremessar e defender a bola arremessada deve tocar em determinada área, tá? Quando a gente voltar, nós vamos fazer uma atividade, tá, na aula prática sobre esse assunto, tá? Para que a bola seja lançada e ser válida, tá? O esporte é praticado em uma quadra com as mesmas dimensões da quadra de vôlei, tá? 9 de largura por 18 metros de comprimento, tá? De cada lado, a quadra tem uma baliza de 9 metros de largura, de 1,3 metros de altura, tá certo? A linha do gol é algumas outras importantes para a orientação dos jogadores. São marcadas por barbantes presos com fita adesiva, permitindo que o atleta possa senti-las. A bola é usada para a prática do esporte, é parecida com a do basquete, tá? Ela pesa 1,250 kg e possui guizos. O que são guizos? São apitos, tá? Para chamar a atenção. Interiores para que os jogadores saibam a direção da bola. E nesse esporte é importante o silêncio, porque ele é um esporte baseado na percepção tátil e principalmente auditiva. Por isso não pode haver barulho enquanto a bola está sendo jogada, tá? Uma partida tem 2 tempos de 12 minutos cada e vence aquele que fizer mais gols. No entanto, o jogo pode ser encerrado a qualquer momento, caso uma equipe alcance diferença de 10 gols no placar. Essa situação é chamada de game, tá? É permitido participação de todos os atletas, tá? Que têm deficiência visual, B1, B2 e B3, e todos jogam vendados para ficar em igualdade durante a partida. Aqui, ó, B1 é um cego totalmente, tá? Nenhuma percepção luminosa. B2, atletas percepção de vultos, e o B3, atletas que conseguem definir a imagem, tá? Por isso eles são vendados, tá? Para que todos tenham a mesma igualdade, tá bom? Pronto. A atividade de vocês vão criar perguntas e respostas sobre o assunto, tá? Na internet tem um site que possui a Federação Brasileira de Goalball, tá? Vocês podem pesquisar por lá ou até por o slide, tá? Vocês vão fazer no caderno 10 perguntas e 10 respostas sobre o goalball, beleza? É isso, até a aula que vem, pessoal.